Bom dia. Será que hoje vamos chegar ao fim? Não sei. Como já percebeu, não estou numa zona de muito boa cobertura. Eu estou em Moçambique, já lhe disse isto várias vezes. E eu tenho que pedir desculpa, ao começar esta conversa de hoje, tenho que pedir desculpa por tudo o que aconteceu ontem. É que, além de, uma certa altura, ter ficado má a transmissão, noutra altura, pura e simplesmente, a ligação caiu. E, portanto, o comentário de ontem, que devia ter tido para aí mais 3 pontos, acabou por ficar incompleto. Eu peço desculpa por isso, mas sou totalmente alheio ao problema. Eu espero que hoje consiga chegar ao fim, senão vou ter que gravar esta marmelada e tentar fazer o upload mais tarde. Bom, para já, parece que me estão a dizer que está tudo bem com som e imagem. Agradeço-lhe essa preocupação. Bom, antes, questão prévia. Eu fiz um período de ordem do dia muito breve para hoje. Porquê? Porque vou pegar depois no final, vou buscar 2 temas que não tratei ontem para ver se consigo explicar o que eu queria dizer quando meti aquilo na lista do programa de ontem. Bem, vamos lá então ao período de ordem do dia. O Jornal de Notícias, acho que é o Jornal de Notícias, o seu dono, deixa-me lá ver aqui, diz hoje, faz hoje manchete com uma questão de impostos. Diz assim: o imposto duplica, o imposto IMT, para quem arrendar casas e quartos. E diz assim: fatura do IMT é gravada se espaços destinados à habitação própria tiverem outra utilização. Bom, começo já a pensar. Segunda questão. Perda de isenção ou de redução aplica-se a imóveis comprados há menos de 6 anos. Bom, eu sei que quando nós fazemos política fiscal temos sempre de sacrificar umas coisas em detrimento de outras. Mas, primeiro ponto, faz sentido esta história do discriminar 6 anos para cá, 6 anos para lá? Eu não me parece. Mas agora vem o mais interessante, que é para você perceber, muitas vezes, como é que as políticas públicas são uma estupidez. Você dirá: epá, mas o governo tem razão, ó Camilo. Então, se tu tens uma casa que é para habitação própria, ou seja, não é para outros fins, se tu vais afetá-la a outros fins, pá, tens de ser penalizado por isso. Por várias formas. É a política de incentivos. Ou melhor, aqui é desincentivos. Bom, eu percebo isso. Agora, a política tem que ser feita, as políticas, nomeadamente fiscais, têm de ser feitas em função de objetivos e do momento. E já vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. Bom, qual é a situação que você tem neste momento no mercado? Adivinhou? Falta de casas, falta de quartos. Agora veja isto. Quantos estudantes andam para aí a dizer que pagam 400, 500 e até chegam a pagar mais euros, mais do que 500, por um quarto? Qual é a solução para isto? É você tributar? Limitar? Penalizar? Não! É você contribuir para que apareçam mais quartos no mercado. Capixa? Eu sei que é difícil entrar na cabeça de algumas pessoas, sobretudo da malta da extrema-esquerda, mas isto não tem nada a ver com política nem esquerda nem direita. Isto tem a ver com usar a cabeça. Que é assim, é óbvio que quem tem habitação própria devia utilizá-la para a habitação própria. Mas a questão é que a sociedade faz-se de defesa de valores. Qual é o valor mais importante neste momento? É você penalizar quem faz aluguer, está errado, arrendamento de quartos ou de casa própria? Ou é você resolver um problema dos estudantes e não só, que é a inflação no mercado de quartos porque você não tem residência universitária ou não tem casas? Está a ver a diferença? Você diz: é uma injustiça. Mas qual é a maior injustiça? Às vezes na vida e nas políticas nós temos que decidir qual é a maior injustiça e, portanto, vou sempre pela second best solution. A second best solution aconselhava o contrário. Era dizer assim às pessoas: olhe, se você destinar 1 ou 2 quartos para arrendamento a estudantes e isso não ultrapassar 300 euros por mês, a gente dá-lhe um bónus fiscal. Está a perceber? Está a ver onde é que está a cabeça desta malta? Exatamente do lado oposto. Isto sabe o que é? É falta de tino e a influência da extrema-esquerda nas decisões que os governos tomam. Ou seja, estupidez pura e simples. Bom, isto hoje está quente. Está quente o tempo e não só está quente. Bem, parece que até agora não falhou nada. Vamos lá então
ao resto da agenda, que é para não falhar nada. Bem, ontem o Conselho de Finanças Públicas veio dizer algo que já tínhamos intuído e que já tínhamos percebido quando fizemos o orçamento, aliás, quando analisámos o Orçamento de Estado. Mas ontem, o Conselho de Finanças Públicas é uma instituição muito respeitável. Eu costumo dizer que a senhora que preside ao CFP é a senhora Credibilidade, Teodora Cardoso, embora haja uns membros aí do Governo e do Partido Socialista e mais de extrema-esquerda que gostem de insultar, enfim, como se tivessem sequer categoria para chegar aos chinelos da doutora Teodora Cardoso, está a perceber? Não chegam nem aos chinelos da doutora Teodora Cardoso. Mas enfim. O CFP ontem vem dizer uma coisa muito importante. Convinha que... Eu vou-lhe mostrar uma coisa, que é para você perceber às vezes como nós andamos distraídos no crise social. Uns é distraídos, entre aspas, outros é distraídos por simplesmente. Eu estava aqui a olhar para a súmula dos jornais hoje em Portugal. Veja lá. Bruno Carvalho por todo o lado, mais outras coisas. Não vejo um único jornal dos jornalistas pegarem no documento do CFP de ontem. E eu reputo que é um dos documentos mais importantes que o CFP fez nos últimos tempos. Bom, eu vou só ao meu jornal, o Jornal de Negócios, para ver se por acaso... Bom, também, olha, curiosamente estava a falar do Jornal de Notícias, o meu jornal também diz que quem arrenda quartos perde desconto do IMT. Pronto. Mas olha... caramba, realmente hoje parece que ninguém se preocupou a trazer para as manchetes a questão do CFP. Bom, mas eu vou ao CFP. O que é que diz o CFP? Bem, o déficit de 2019, 0,2%, que o Governo dá a prometer, só será atingido com 3 condições. Quais são elas? Se o crescimento económico for 2,2% que o Governo está a dizer, se os juros continuarem a cair, juros, você controla os juros, eu já lá vou, e se aqueles dividendos que o Governo está a dizer que vai receber do Banco de Portugal, da Caixa de Depósitos, se concretizarem. Ou seja, o CFP está a dizer que o déficit de 2019 não vai ser nada cumprido, ou melhor, só será cumprido sem ação efetiva do Governo. Ou seja, não haverá hipótese de cumprir esse déficit com aquilo que está escrito no orçamento sem ser pela sorte. E eu vou repetir isto, pela sorte. E a sorte é, o crescimento económico pode não ser 2,2, pode ser 1,8 ou até, sei lá, um bocadinho mais. Faz diferença na receita fiscal? Faz. Juros. Você controla os juros? O Banco de Portugal controla os juros? O Governo controla os juros? Pois o Governo inscreveu isto no orçamento como uma política do Governo. Política de juros? Espera aí. O doutor Centeno não é estúpido. É professor de Economia. Ele sabe que os juros são controlados neste momento pelos mercados e pelo BCE. Bem, alguém pode asseverar neste momento quanto é que vão ser os dividendos do Banco de Portugal da Caixa de Depósitos? Pode? Bom, está a ver. Tudo isto é no ar. Você dirá, espera aí, ó Camilo, vocês são os idiotas, pá, andam a dizer isso há 3 anos. O Governo cumpriu sempre. Pois, a questão é, cumpriu porque a conjuntura era favorável e porque se congelou despesa. Você dirá, está bem, mas em 2018, ou perdão, em 2019, deixe-me acertar aqui a câmara, também se pode congelar despesa. A sério? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, faça as continhas para você ver se o crescimento for 1,8 em vez de 2,2, qual é a decalagem que começa a acontecer na receita. Vá lá fazer as continhas. É possível, é. Mas eu já lhe vou explicar a seguir porque é que é um crime fazer isto. Já vai ver nos pontos a seguir. Bem, então vamos lá ao ponto a seguir. O CFP, lá está, o organismo que analisa as finanças públicas, diz que há 1.100 milhões de euros de despesa estrutural que já vem de anos anteriores, nomeadamente o ano passado. Olha, correções dos escalões de IRS, aumentos de salários e de pensões que já passam para o futuro. Ouviu bem? Mais 1.100 milhões de euros. Sabe o que é que isto quer dizer? Faça só a continha que eu lhe disse há bocadinho. Imagine que o crescimento, em vez de ser 2,2, é 2, 1,9, 1,8, ou até, se alguma coisa correr mal, 1,7. Qual é a divergência? Olhe, a despesa já lá está. A receita é ilusiva. É aleatória, percebe? Pode não se verificar. O que é que vai acontecer a seguir? Maria José Eduardo, pensem lá um bocadinho que eu já volto ao assunto aqui a bocadinho. Ponto seguinte, ainda nesta matéria.
O CFP é o mesmo CFP que diz que a despesa com salários dos funcionários públicos, ouviu bem, despesa com salários de funcionários públicos está ao nível de 2011. Bom, você dirá, você é um, perdão, entre aspas, sacana. Está a dizer que, porque está ao nível de 2011, vamos ter um problema orçamental e com as contas públicas? Não, o que eu estou a dizer é, repare no risco. A despesa está ao nível 2011. A receita subiu. Mas se a receita descer, o que é que acontece? Você consegue mexer nessa despesa ao nível 2011? Bola! Bola! Como diz Jorge Jesus, JJ. Sabe porquê? Porque o Tribunal Constitucional não deixa mexer em salários e pensões. Passou a ser um direito adquirido. Aumentou, ganhou, é direito adquirido. Percebe? No matter what. Agora, imagine o resto. De quem é que vai sair o esforço para pagar esta marmelada? De si, Eduardo Maria João, que eu referi há bocadinho. Porque você vai levar seguramente com aumentos de impostos. E mais, vai levar também com congelamento de despesa. E já lhe vou falar nisto a seguir também. Bem, qual é o risco disto tudo? Olha, eu ontem não peguei neste assunto, mas vou-lhe mostrar. O Jornal de Negócios, o meu jornal, trazia ontem em manchete uma coisa muito interessante. Aliás, interessante nada, não tem nada de interessante, é péssimo. Mas eu vou-lhe mostrar, que é para não haver qualquer dúvida. O Jornal de Negócios dizia ontem isto. As contas dos hospitais pioraram dramaticamente em 2017. Prejuízos operacionais triplicaram, ouviu bem, triplicaram desde 2014 a 2017. Em 43 unidades hospitais, só 3 têm resultados positivos. Explique-me lá uma coisa. Você acha que os portugueses passaram a estar mais doentes nos últimos 3 anos? Agora veja. Já percebeu porque é que você tem um problema na saúde? Com as urgências, ontem havia, já não me lembro para o jornal e peço desculpa, não consigo lembrar de tudo. Dizia que há cirurgias em risco urgentes aqui nos hospitais de Margem Sul. Não me lembro qual é que é. Percebe? Está a perceber porque é que nós temos o problema na saúde? Isto é um problema de modelo esgotado. Isto está podre, percebe? O sistema de gestão de saúde em Portugal está podre. Há uma coisa em que eu concordo com o Dr. Centeno, é esta. Não faz sentido lá meter mais dinheiro só? Não, não faz. Mas atenção, não se pode descurar as urgências. Não se pode descurar aquilo que é urgente. Cirurgias urgentes, oncologia, não se pode descurar isso, está a perceber? Mas é bom pensar no modelo de gestão do sistema de saúde. Diga uma coisa, você ouviu a atual ministra? Bom, ela está lá para gerir aquela marmelada durante os próximos meses, não vejo disso para as eleições. Mas você ouviu o ministro anterior falar nisto nos 3 anos? Ou era sempre... Já sabe que eu gosto muito dele a nível pessoal. Como ministro foi um desastre. Como é a maior parte dos ministros da saúde, são um desastre. Então, quando são médicos, vêm do setor, aquilo é uma desgraça completa. Porque nunca têm coragem de tomar as medidas que têm de tomar. Ora bem, as medidas a tomar no sistema de saúde é rever um modelo. Aquilo está podre, não aguenta. Aquilo não se vai sustentar, percebe? Não é gerível. Eu citei-lhe aqui um exemplo de um estudo que mostra que no tratamento do AVC em Portugal, de todos os hospitais, os 3 melhores são parcerias público-privadas. Vila Franca de Xira, Cascais e Braga. Bom, does it ring a bell? Não é a altura de começarmos a pensar nisto? Mas já percebeu porque é que você tem um problema com a saúde neste momento? É que você tem todos estes hospitais praticamente falidos, percebe? Não são todos falidos, mas alguns estão falidos. E outros estão com este problema dramático das contas públicas, das contas dos hospitais. Repare, isto é o pior resultado, piorou dramaticamente desde 2014. Alguma coisa aconteceu no sistema de má gestão para isto ter chegado a este ponto. Não foi só por causa da questão de conter despesa, não sei... Não é apenas a ver com isso, está a perceber? É um problema de gestão dos hospitais. Convinha olhar para isto. Bom, está a ver porque é que eu dizia há bocadinho que há um limite para os congelamentos e cativações de despesa. Está aqui. É óbvio, é evidente, só não percebe quem não quer. Ponto seguinte da conversa. O Diário de Notícias de hoje, acho que é o Diário de Notícias, mas eu, para não cometer para aqui nenhuma injustiça, vou lá ver. Acho que é o Diário de Notícias de hoje. Diz hoje que, afinal, o Governo fez uma promessa de verba para descongelamento de carreiras em 2019 e que não está a cumprir. Mas eu vou ver que é... cá está.
É o Diário de Notícias, sim, senhor. Finanças cortam 11% na verba destinada ao descongelamento de carreiras em 2019. Agora veja o detalhe. Em setembro ficou combinado com os sindicatos 542 milhões de euros para carreiras em 2019. O valor comunicado ao Conselho das Finanças Públicas é inferior. 481 milhões de euros. Bem, se calhar é melhor não falarmos disto. Porque o Dr. Centeno ouve, vai dizer assim, vocês não sabem fazer contas. E ainda vamos descobrir que ele disse uma coisa no orçamento e depois apareceu outra para consumo público. Ainda vamos descobrir isso. Bem, mas como eu não quero arriscar 800 pessoas em direto, muito obrigado pelo acordo do dinheiro. Mas repare neste pormenor. Se nós olharmos para isto e fizermos uma pergunta, isto é verdade? É que é provável que seja. Porque nós já vimos nos últimos anos esta situação repetir-se over and over. É honesto? Não é. Das duas, uma. Você sabe que eu tenho um problema com os sindicatos. Que normalmente, aquilo a forma como atuam está nos antípodas do que eu acho que devia ser. Mas pronto. A partir do momento em que se combinou, tem que se respeitar. Não se pode falhar nisto. E a pergunta mantém-se. Você acha que isto é política? Acha isto correto? Já agora, ninguém se levanta em armas. O pessoal do Bloco! Não vi isto debatido na vossa convenção. Camarada Jerónimo de Sousa, não vejo ninguém no PCP levantar estas dúvidas. Isto é verdade? Não querem falar no assunto? Fofitos! Os das manifes não querem fazer uma manif por causa disto? Dava jeito. É que já agora ficamos com certeza que isto é para todos, não é? Ou seja, quando os protestos vêm, são para todos. É justo, não é? Bom, agora vamos aos dois temas de ontem, que eu tinha deixado, e vamos percorrer isto rapidamente. Dr. Vieira da Silva, Ministro da Segurança Social, ontem já disse mais uma coisa, que afinal o salário mínimo para o próximo ano não é de 600 euros, o ponto de partida é 600 euros. Bom, já ficámos a saber que já afinal não são 600, são a partir de... Eu vou dar um conselho ao Dr. Vieira da Silva, faça um favor ao país. Dê os benefícios fiscais às empresas que eles aumentam o salário mínimo acima dos 600 euros. Está a ver? É assim que se faz as coisas, com incentivos. Fica um conselho ao Sr. Ministro da Segurança Social. Mas ele, enfim, ele está preocupado com outras coisas, que é as eleições. Bem, Vieira da Silva disse antes de ontem que quer alargar o fim do fator de sustentabilidade das reformas para quem trabalha para o Estado. Esta parte eu ontem que estava a comentar, não percebi que já tinha falhado a transmissão. Bom, mas eu tenho uma pergunta para fazer. A CGA não está falida. A CGA é a Caixa Geral de Aposentações. Como você sabe, a Caixa Geral de Aposentações é a Segurança Social dos funcionários públicos. Do Estado. Ora, nós sabemos duas coisas. Primeiro, as condições de reforma aqui já são mais favoráveis ao setor privado. Nós queremos fazer o quê? Agravar isso? E já agora, aquilo não está falido? Não temos que injetar sistematicamente dinheiro na CGA? Bom, então, se já está falido, vamos criar mais um problema? Que é facilitar as reformas antecipadas também? É essa a ideia? E eliminando o fator de sustentabilidade? Diga-me uma coisa, quem é que vai pagar a nossa segurança social? São os alemães? É o Estado espanhol? É o Estado francês? Bem, está a ver o que é que os governos são capazes... Das duas, uma, isto é mentira, e ele está a dizer, e depois volta atrás, é a história há bocado que nós contámos do Ministro das Finanças, diz que havia 542, afinal há 481, eles estão useiros e useiros nisto. Das duas, uma é mentira, uma coisa destas, ou então, veja só o que é que se faz para ganhar eleições. Eu começo a desconfiar que é melhor não haver maioria absoluta, porque realmente, se isto acontece assim, imagino o que é o regabof que será se um governo tiver maioria absoluta. Bom, já agora, segundo ponto da conversa de hoje, que tem a ver com o Dr. Rui Rio. É que o Dr. Rui Rio terá dito, salvo ver, no fim de semana, que quer compensar o tempo de serviço dos professores antecipando a idade de reforma. Como? Espera aí. A Secretária de Estado da Segurança Social já tinha dito isto há um mês, ou há um mês e meio, quando houve aquele conflito dos professores. Que é assim, vocês cedem no tempo de serviço, ok? Em vez de 9 anos, 2 meses, não sei quantos, a gente dá 2 anos, 9 meses. Bom, mas damos uma benesse. Pá, deixamos os professores reformar-se a partir dos 60 anos. Diga-me uma coisa. É muito arriscado ser professor, não é? É super desgastante. Ao ponto de uma pessoa a partir dos 60 anos não poder dar aulas. Isto é um absurdo, percebe? Que o governo, no meio da sua loucura eleitoralista, diga isto, eu percebo que o líder do PSD, que é um indivíduo que sabe fazer contas, vir dizer uma coisa destas, isto é um aborto. Não tem outra expressão. Porque isto significa mais, não é 1, nem 2, nem 3. São 5 ou 6 pregos no caixão da Segurança Social. Está a perceber? Portanto, eu como leitor, e que não gosto de falhar nas eleições, fico perplexo a olhar para isto e dizer assim, bom, espera aí,
qual é o partido em que eu vou votar se esta malta diz toda disparates? Do ponto de vista de política. Está a perceber qual é o nosso problema? E pronto, olha, peço desculpa. Hoje, felizmente, parece que isto chegou bem. Peço desculpa pelo que aconteceu ontem. Já cobri os 2 pontos que eram para cobrir ontem. Não voltarei a chatear hoje. Voltarei amanhã às 8 da manhã. Só lhe quero pedir um favor agora, no final, porque não consegui pedir ontem, porque a emissão cortou. Olha, faça um gosto. Ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Obrigado. Com licença.